Olá, tudo bem? Aqui é o professor Guto Franceschi e hoje nós vamos falar sobre dilatação térmica dos sólidos nesta aula de física. Quando um corpo amplia as suas dimensões devido ao aumento de temperatura, dizemos que ele sofreu uma dilatação térmica. Quando o contrário ocorre, ou seja, um corpo que tiver sua temperatura diminuída apresentará uma diminuição de suas dimensões, dizemos que ele sofreu uma contração térmica. Existem três tipos de dilatação térmica: dilatação linear, indicada por ΔL, dilatação superficial, indicada por ΔA, e dilatação volumétrica, indicada por ΔV. Dilatação linear, ΔL, aumento de uma dimensão, como por exemplo o comprimento, como vemos na figura à esquerda. Então temos ΔL igual a L menos L0, onde ΔL dilatação linear, L0 comprimento inicial, L comprimento final. As unidades usuais são o metro, o centímetro e o milímetro. Outra expressão para dilatação linear, ΔL é igual a alfa, que multiplica L0, que multiplica ΔT. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, L0 é o comprimento inicial e ΔT a variação de temperatura. Dilatação superficial, ΔA, aumento da área de uma superfície, como vemos aqui nas figuras à esquerda. Então temos ΔA, A menos A0, onde ΔA é dilatação superficial, A0 é a área inicial e A é a área final. As unidades usuais são metro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Outra expressão para a dilatação superficial é ΔA igual a beta, que multiplica A0, que multiplica ΔT. Onde beta, coeficiente de dilatação superficial, A0 é a área inicial, ΔT, variação de temperatura. E por último, a dilatação volumétrica, ΔV, aumento do volume de um corpo, como a gente pode observar nas figuras abaixo. Então temos ΔV, V menos V0, onde ΔV dilatação volumétrica, V0 volume inicial, V volume final. As unidades usuais são metro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Outra expressão para dilatação volumétrica é ΔV igual a gama, que multiplica V0, que multiplica ΔT, onde gama, coeficiente de dilatação volumétrica, V0, volume inicial, ΔT, variação de temperatura. A unidade de coeficiente de dilatação linear superficial e volumétrica é o grau Celsius recíproco, e cujo símbolo é grau Celsius elevado a menos 1. A relação entre os coeficientes de dilatação é alfa igual a beta sobre 2 igual a gama sobre 3. Ao efetuar a medida de uma grandeza física, podemos obter um número que seja extremamente pequeno ou extremamente grande. Para manipular tais números, usamos o que chamamos de notação científica, fazendo uso das potências de 10. Temos duas situações. Números maiores que 1, deslocamos a vírgula para a esquerda até atingir o primeiro algarismo do número. O número de casas deslocado para a esquerda corresponde ao expoente positivo da potência de 10. A gente observa aqui que temos 6 zeros. Quando a gente deslocou, ficou 3 vezes 10 elevado a 6. Números menores que 1. Deslocamos a vírgula para a direita até o primeiro algarismo diferente de 0. O número de casas deslocadas para a direita corresponde ao expoente negativo da potência de 10. Observe, nós deslocamos 4 casas, então ficou 7, que multiplica 10 elevado a menos 4. Importante ainda, a notação científica exige que o número que multiplica a potência de 10 esteja na seguinte situação: 1 menor ou igual a A, menor que 10. Esse A representa os números que vão de 1 a 10. Então, observe aí no primeiro exemplo que a gente ficaria então com 5,3 vezes 10 elevado a 6, pois deslocamos 6 casas. Observe que na letra B nós vamos ficar com 2,4 vezes 10 elevado a menos 7, porque deslocamos 7 casas. Vamos a alguns exemplos. Número 1. Uma barra apresenta 10 graus Celsius, comprimento de 9.000 centímetros, sendo feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear é 1,9 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíproco. A barra é aquecida até 20 graus Celsius. Determine a dilatação ocorrida.
Temos que ficar atento ao seguinte, nós vamos utilizar muito aqui potência de 10, usando a propriedade de multiplicação de potências indicadas com bases iguais. Então, vamos ficar atentos a isso. Então, a solução será a seguinte. Primeiro, vamos ver a variação de temperatura. Então, ΔT, T menos T0. Então, 20, que é a temperatura final, menos 10, que é a temperatura inicial. Vamos ter, então, uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Dilatação linear é igual a alfa, que multiplica L0, que multiplica ΔT. Vamos fazer as substituições. Fazendo as substituições, ficamos com 1,9 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 9.000 vezes 10. Esse 1,9 nós vamos andar com a vírgula, vamos ficar com 19. Então, o 10 que estava elevado a menos 5 fica elevado a menos 6. O 9.000 a gente pode escrever também na notação científica, como são 3 zeros, fica 9 vezes 10 elevado a 3. E repetimos o vezes 10. O que faremos aqui? 19 vezes 9, multiplicamos 171. 10 elevado a menos 6, 10 elevado a 13 e 10, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a propriedade de potências indicadas com bases iguais. Lembrando que o 10 que está sozinho, o expoente dele é 1. Então, 3 mais 1, 4. Fazemos a regrinha de sinal, menos 6 mais 4 vai dar menos 2. E aí, 10 elevado a menos 2 é só caminhar com a vírgula, fica então a dilatação linear sendo 1,71 centímetros. Exemplo 2. Um espelho de vidro de 2 metros quadrados de superfície sofre um aumento de temperatura de 50 graus Celsius. Seu coeficiente de dilatação superficial é 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíproco. Calcule sua dilatação superficial. Então, vamos à fórmula. ΔA igual a beta vezes A0 vezes ΔT. Fazendo as devidas substituições, ficamos com 1,6 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 2 vezes 50. Transformando 1,6 em 16, temos que o expoente do 10, que era menos 5, passa a ser menos 6. E 2 vezes 50 é 100. 100 seria 10 ao quadrado. Fazemos então aqui a aplicação da propriedade de multiplicação de potências indicadas com bases iguais e efetuamos o cálculo entre menos 6 e 2, vai dar menos 4. Andamos com a vírgula, né, por causa do menos 4 do 10, e aí nós teremos 0,016 metros quadrados. Transformando isso em centímetro, nós vamos ficar com 16 centímetros quadrados. Ok? Terceiro exemplo. Um cubo de alumínio tinha um volume de 1 metro cúbico na temperatura de 30 graus Celsius. Calcule sua dilatação térmica quando a temperatura subiu para 130 graus Celsius, sabendo que seu coeficiente de dilatação volumétrica é γ igual a 7,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius recíproco. Primeiro, vamos calcular a variação de temperatura. Então, ΔT é igual a T menos T0. Então, a gente fica com 130 menos 30, 100 graus Celsius. E aí vamos à fórmula, ΔV igual a γ vezes V0 vezes ΔT. Fazendo as substituições, 7,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 1 vezes 100. O 7,2, vamos caminhar com a vírgula, fica 72. Então, o 10 que estava elevado a menos 5 fica elevado a menos 6. 1 vezes 100 é 100, 100 é 10 ao quadrado. E aí o que a gente faz? Aplicamos novamente a propriedade de potências indicadas com bases iguais, efetuando menos 6 com 2 vai dar menos 4. Caminhando com a vírgula, vamos ficar com 0,0072 metros cúbicos. Transformando em decímetro cúbico, vamos ficar com 7,2 decímetros cúbicos. Bem, agora tem uma sequência de exercícios. O número 1 é para vocês poderem escreverem aí notação científica para treinar. A segunda questão é dilatação linear, a terceira também dilatação linear. As respostas estão aí para vocês poderem verificar se estão acertando. A 4 é sobre dilatação volumétrica, também tem resposta. A 5 é também dilatação superficial, então vocês também têm a resposta aí. E a número 6 é dilatação volumétrica, também com a resposta. Fazer o exercício com bastante atenção e ver se conseguem compreender bem os conceitos. Até uma próxima aula. Fiquem na paz.